Isso aconteceu num tempo em que delegado ainda resolvia coisa no ouvido e no olho, e defunto muitas vezes era enterrado sem pergunta. Quem me contou foi seu Adalto Pereira, homem que viveu muito e morreu desconfiado de tudo. Ele dizia que essa história não era dele, era da terra, e que a terra só escolheu ele para guardar. O lugar se chamava Lagoa das Pedras, um agrupado pequeno de casas espalhado em volta de uma lagoa funda, escura, que nunca secava nem nas piores secas. O povo dizia que aquela água não era só água, era lembrança. Seu Adalto chegou ali jovem para trabalhar de vaqueiro. O lugar era quieto demais. De dia parecia normal. De noite o silêncio ficava grosso, pesado, como se o escuro tivesse peso. Logo que chegou, ouviu falar de um homem chamado Zé Nicanor. Zé Nicanor tinha morrido fazia pouco tempo, encontrado na beira da lagoa, com o corpo torto, o pescoço quebrado, o rosto afundado na lama. Disseram que tinha sido acidente, que ele bebeu, escorregou e caiu. Mas ninguém dizia isso olhando no olho. Zé Nicanor era conhecido, homem direito, calado, trabalhador, não bebia fora de hora, não era de confusão. E tinha uma coisa, dias antes de morrer, ele andava estranho, calado demais até pro padrão dele, olhando muito para trás. Adalto sentiu isso logo que chegou. Toda conversa, quando o nome de Zé Nicanor surgia, morria junto. Na primeira noite que dormiu ali, Adalto acordou com barulho de água mexendo. Não era vento, era como se alguém estivesse entrando devagar na lagoa. Plec, plec. Passo dentro d'água. Ele levantou, foi até a janela. A lua clareava a lagoa inteira. A água estava parada, lisa como espelho, mas perto da margem a água tremia, como se alguém tivesse parado ali dentro, sem sair, sem afundar. Adalto voltou para a rede, tentando se convencer que era imaginação. Na segunda noite, ouviu de novo. Na terceira, ouviu alguém chamar seu nome. Baixo, arrastado. Adalto. Ele gelou, não respondeu. O chamado veio outra vez, mais perto. Me escuta. Adalto puxou o texto do bolso, começou a rezar sem abrir a boca. Sentia um frio subir pelo pé da rede, como se alguém tivesse encostado. No outro dia, comentou com o velho da região, seu Targino. O velho não se assustou, só disse: ele começou. Adalto perguntou quem. Seu Targino respondeu: Zé Nicanor não foi embora. A partir daí, as coisas pioraram. Gente começou a sonhar com Zé Nicanor, sempre do mesmo jeito, molhado, olho aberto, boca cheia de lama, tentando falar, mas a água entrava primeiro. As galinhas paravam de botar perto da lagoa, os cachorros não chegavam perto da margem. À noite, a água fazia barulho sozinha, como se alguém se mexesse dentro dela. Até que Zé Nicanor apareceu. Não foi visão não foi sombra, não foi sonho. Apareceu mesmo. Foi na casa da viúva dele, Dona Filomena. Ela acordou com a porta rangendo, pensou que era vento. Quando abriu o olho, ele estava lá, parado no meio da sala, pingando a água no chão de barro. Ela não gritou, não desmaiou. Ela olhou e disse: eu sabia que tu vinha. Zé Nicanor levantou a mão, pediu silêncio. A voz saiu como se viesse de dentro d'água. Não foi queda. Dona Filomena começou a tremer. Eu preciso que saibam. Ele não disse mais nada. Sumiu, deixando rastro de água pelo chão. No outro dia, Dona Filomena contou. O povo viu. Ninguém riu, porque naquela mesma noite Zé Nicanor apareceu para outra pessoa. E outra, sempre igual, sempre molhado, sempre sério, sempre dizendo a mesma coisa. Não foi queda. Até que numa noite ele falou mais. Apareceu para seu Adalto. Adalto estava sozinho, sentado no terreiro, quando sentiu o cheiro de lagoa. Água parada, lodo, coisa véia. Quando levantou a cabeça, Zé Nicanor estava sentado no tronco, do jeito que fazia em vida. Mas os pés não tocavam o chão. Tu não tem medo, Adalto? Perguntou com a voz quebrada. Medo eu tive vivo. Agora eu tenho pressa. Adalto sentiu as pernas mole. Quem fez isso contigo? Zé Nicanor demorou a responder. Olhou para a lagoa,
A água começou a se mexer. Se eu disser, a terra cobra. E se não disser, eu fico. Ele contou. Diz que foi atraído para a lagoa, que confiarem nele, que bater primeiro, que segurar sua cabeça dentro da água até o corpo parar de lutar, que depois quebrar o pescoço para parecer acidente. Disse nomes, 3, homens conhecidos, respeitados. Adalto sentiu o mundo virar. Por que eu? Perguntou. Zé Nicanor respondeu. Porque tu ainda não tá podre por dentro. Depois disso, as aparições ficaram piores. Agora Zé Nicanor aparecia de dia. A água da lagoa começou a baixar, mesmo sem seca. Peixe apareceu morto, boi recusava beber, o povo começou a adoecer, até que a verdade veio à tona. Um dos nomes citados enlouqueceu. Começou a gritar à noite, dizendo que tinha alguém molhado puxando o pé. Morreu dias depois de ataque com o corpo todo arranhado. O segundo fugiu, nunca mais foi visto. O terceiro se entregou. Confessou tudo. No dia da confissão, a lagoa ficou lisa. No dia seguinte, o corpo de Zé Nicanor apareceu boiando, inteiro, sem lama no rosto. Foi enterrado de novo, dessa vez com reza. Depois disso, Zé Nicanor nunca mais apareceu. Mas seu Adalto sempre dizia: nem toda alma volta para assustar. Algumas voltam porque ninguém quis ouvir quando ainda era tempo. Causo 2. Isso aconteceu nos confins do sertão, num tempo em que ainda se andava muito a cavalo e notícia demorava a chegar. Quem me contou foi seu Anselmo, homem já velho, voz grossa, olho pequeno e sério. Ele sempre dizia que não gostava de lembrar, mas que certas coisas, quando ficam guardadas, apodrecem por dentro da gente. Ele morava num lugar chamado Baixa da Onça, umas casas espalhadas, longe de tudo. Ali o mato era fechado, a terra rachada e a noite parecia ter peso. Tinha noite que o silêncio era tão grande que dava para ouvir o próprio pensamento. Seu Anselmo era vaqueiro, conhecia cada palmo da região, sabia onde a água brotava, onde o chão engolia o pé do cavalo, onde era melhor não passar depois que escurecia. E mesmo assim, naquela história, ele disse que errou por teimosia. Era tempo de seca braba, o gado sumindo de sede e os bichos fracos, e ele resolveu levar umas reses para um curral distante, atravessando um trecho que o povo evitava, chamado Serra do Engano. Diziam que ali o tempo se confundia, que gente se perdia mesmo conhecendo o caminho. Saiu ainda de tarde. O sol queimava a nuca, o couro do chapéu esquentava, mas ele foi indo. Quando chegou perto da serra, o céu começou a mudar rápido demais. Não foi nublado comum, foi como se alguém tivesse puxado uma sombra por cima do mundo. Os passarinhos calaram de uma vez. O cavalo empacou. Seu Anselmo estranhou, puxou a rédea e espuriou de leve. O animal tremia, bufava, mas não andava. Foi aí que ele ouviu o sino. Um sino longe tocando devagar. Naquele lugar não tinha igreja, nem capela, nem nada que tivesse sino. Mesmo assim, o som vinha, abafado, como se tivesse enterrado no chão. O cavalo deu um relincho fino e saiu em disparada sem comando. Seu Anselmo tentou segurar, mas parecia que o bicho não era mais dele. Subiram a serra rápido demais, passando por pedra, mato fechado, lugar que ele jurava que não existia antes. Quando o cavalo parou, já era noite. Mas não era uma noite normal. O céu não tinha lua nem estrela. Era um escuro liso, parado, sem vento. Na frente dele tinha um povo. Casas de barro, rua de terra batida, tudo muito quieto. Uma vila inteira, onde nunca existiu vila nenhuma. Ele desmontou devagar. Sentiu um frio estranho, como se estivesse entrando num lugar fechado. Caminhou pela rua e percebeu outra coisa errada. Não tinha som de passo. O pé batia no chão e não fazia barulho. As portas das casas estavam abertas. Dentro dava para ver mesa posta, panela no fogo apagado, rede parada no ar, como se o tempo tivesse travado. "Ô de casa!" ele chamou. Ninguém respondeu. Foi quando viu uma mulher sentada num banco, na frente de uma casa, vestido escuro, cabelo preso, rosto cansado. Ela levantou a cabeça e sorriu de um jeito triste. O senhor demorou. Seu Anselmo sentiu o estômago revirar. "Me esperando?" ele perguntou.
Sempre esperamos, ela respondeu. Outras pessoas começaram a aparecer. Homens, mulheres, crianças, todos calados, todos com o mesmo olhar vazio. Cercaram ele devagar, sem tocar. Um velho se aproximou e falou baixo. Aqui ninguém vai embora fácil. Seu Anselmo tentou montar no cavalo, mas o animal não se mexia. As pessoas começaram a rezar. Mas não era reza de Deus, era reza torta, palavras misturadas, erradas, que faziam a cabeça doer. O sino tocou de novo, mais perto agora. O chão começou a rachar. Não era rachadura de seca, era como se algo respirasse embaixo da terra. Seu Anselmo caiu de joelhos, chorando, pedindo perdão, prometendo nunca mais duvidar das coisas do sertão. Ele puxou do bolso um rosário velho que a mãe vinha dado e começou a rezar alto, do jeito que sabia. As pessoas começaram a gritar. Os rostos mudaram. Onde tinha olho, ficou buraco. Onde tinha boca, ficou escuridão. O sino tocava forte, estourando o ouvido. Ele sentiu uma mão puxando o ombro, outra segurando o rosário. Lutou, rezou mais alto, até que tudo apagou. Quando acordou, estava caído no chão, perto da Baixa da Onça. O sol já alto, o cavalo do lado, suado, tremendo. Não tinha serra, não tinha vila, mas no bolso dele, junto do rosário, tinha uma coisa que não era dele. Um pedaço de pano escuro, velho, com cheiro de terra e fumaça. Seu Anselmo nunca mais passou perto da Serra do Engano, nunca mais saiu sozinho depois do pôr do sol, e sempre terminava o causo, dizendo, olhando sério para quem escutava: o sertão não é vazio não, é cheio demais, só que nem todo mundo devia ver o que tem lá dentro. História 3. Isso me foi contado por um homem chamado Seu Raimundo Laureano, já velho, voz fraca, mas memória afiada como faca nova. Ele morava num canto esquecido do sertão, onde a estrada acaba e o mato começa a decidir por conta própria. Ele dizia que não gostava de contar essa história porque toda vez que contava, sonhava com ela por muitos dias seguidos, sempre do mesmo jeito, sempre acordando suado, com um cheiro de terra molhada no nariz. Seu Raimundo era novo quando tudo aconteceu. Trabalhava de agregado numa fazenda grande, dessas antigas, com casa de taipa grossa, alpendre largo e um curral que rangia à noite, mesmo sem vento. A fazenda se chamava São Bento Velho, nome dado pelo avô do dono, mas ninguém sabia direito quem era esse santo nem por que o lugar tinha fama ruim. Desde pequeno, Raimundo ouvia os mais velhos dizerem que aquela terra tinha sido mexida demais. Gente enterrada sem reza, briga por herança, escravo fugido morto no mato, promessa quebrada, mas sertanejo aprende cedo a não perguntar muito. Trabalho é trabalho. Ele dormia num quartinho afastado da casa grande. À noite escutava coisa estranha. Passo em volta da casa, gemido de boi que não tinha boi, batida seca na porteira. Quando comentava, os outros só diziam que era o vento ou o bicho do mato. Até que numa noite, o dono da fazenda chamou ele. Mandou buscar um boi que tinha se soltado e entrado num pasto velho do outro lado de uma grota chamada Baixa Escura. Raimundo estranhou. Ninguém ia ali depois que o sol baixava, mas o patrão insistiu. Disse que o boi era valioso e que precisava ser naquela noite. Raimundo pegou a lamparina, o laço e foi. A lua estava encoberta, o céu pesado, sem estrela, a grota era funda, úmida, com cheiro de folha podre. Cada passo fazia um barulho estranho, como se o chão respirasse. A luz da lamparina parecia curta demais, não iluminava longe. No meio da grota ele ouviu um mugido. Chamou o boi, nada. Chamou de novo. O mugido respondeu, mas de outro canto, mais longe. Ele seguiu. Foi quando percebeu que o silêncio tinha ficado absoluto. Não tinha inseto, não tinha sapo, não tinha nada, só o som do próprio coração. A lamparina começou a falhar, e então ele viu o curral. Um curral que não existia ali. Era velho, madeira preta, torta, como se tivesse apodrecido em pé. Dentro, vários bois parados, imóveis, cabeça baixa, nenhum se mexia, nenhum respirava forte. Raimundo sentiu um frio na espinha, mas pensou que o medo estava fazendo coisa parecer pior. Entrou. Quando a luz bateu nos animais, ele viu que os olhos deles não refletiam luz nenhuma. Eram fundos, escuros, vazios, com um buraco. Um dos bois levantou a cabeça devagar e falou. Falou com voz de gente cansada. Já era tempo. Raimundo deixou a lamparina cair. Tentou correr, mas as pernas não obedeceram.
Os outros bois começaram a se mexer, mas não andavam, deslizavam pelo chão, fazendo um som molhado, pesado. Do fundo do curral, alguém começou a rezar. Reza errada, palavra fora do lugar, mistura de latim com coisa que ele nunca tinha ouvido. Cada palavra apertava a cabeça dele, dava vontade de vomitar. Uma figura saiu da sombra. Era um homem alto, magro, roupa antiga, chapéu velho. O rosto parecia conhecido, mas Raimundo não sabia de onde. Tu trabalha aqui, o homem disse. Trabalho, respondeu Raimundo, chorando. Então também é nosso. O homem apontou para o chão. A terra começou a se abrir devagar, como boca. Raimundo sentiu o cheiro forte de coisa antiga, enterrada há muito tempo. Ele gritou o nome de Nossa Senhora, puxou um terço que carregava no bolso desde menino e começou a rezar do jeito que sabia, sem ordem, sem pensar. Os bois começaram a berrar, o curral tremeu, a grota toda pareceu desabar. Raimundo acordou de manhã, caído perto do rio seco, todo arranhado, sem a lamparina, sem o laço. Voltou para a fazenda cambaleando. A São Bento Velho estava vazia. Casa aberta, comida estragada na mesa, cama desfeita, não tinha patrão, não tinha vaqueiro, não tinha ninguém, como se todo mundo tivesse ido embora de uma vez só. Raimundo nunca mais ficou ali, foi embora naquele mesmo dia. Anos depois voltou com outras pessoas para mostrar onde era a fazenda. Não tinha nada, nem casa, nem curral, nem cerca, só um pedaço de chão mais escuro, onde nada crescia. Isso aconteceu num tempo em que o sertão ainda tinha mais silêncio do que a estrada, e a noite chegava cedo, sem pedir licença. Quem me contou foi seu Benedito Alves, homem de pouca fala e muito olhar. Ele dizia que não gostava dessa história, mas que também não gostava de morrer levando coisa atravessada no peito. Ele nasceu e cresceu num lugar chamado Sítio Umburana Velha, perto de um riacho seco que só corria água quando o inverno vinha de verdade. Era terra de pouca gente e muita distância entre uma casa e outra. À noite, cada luz acesa parecia uma estrela caída no chão. Desde menino, Benedito ouvia falar do lobisomem, não como brincadeira, nem como história para assustar a criança. Falavam baixo, sério, sempre mudando de assunto depois. Diziam que não era bicho qualquer, que não aparecia sempre, que tinha tempo certo e lugar escolhido. Diziam também que não era todo mundo que via, só quem tinha que ver. Benedito cresceu ouvindo essas coisas, mas nunca deu muita importância. Sertão cria homem cedo, medo a gente aprende a guardar. Quando ele já era rapaz feito, forte de braço, ajudava o pai na roça e às vezes fazia serviço para os vizinhos. Foi nessa época que começou a estranheza. Primeiro foi o gado. Uma cabra apareceu morta perto do riacho, o corpo intacto, sem sinal de luta, mas o pescoço todo roxo, como se algo tivesse sugado por dentro. Dias depois, um carneiro, depois um bezerro novo. O povo dizia que era onça, mas Benedito achava estranho. Onça rasga, espalha, deixa marca. Aquilo parecia limpo demais. À noite, os cachorros começaram a se comportar errado. Não latiam, choravam, enfiavam o rabo entre as pernas, raspavam o chão com a pata, como se quisessem cavar buraco para se esconder. Numa dessas noites, Benedito acordou com um silêncio. Não era silêncio comum, era como se tudo tivesse parado junto. Ele levantou da rede, foi até a porta devagar e olhou para fora. A lua estava cheia, branca demais, iluminando tudo como se fosse dia morto. O terreiro parecia maior, as sombras mais compridas. Foi aí que ele ouviu o passo. Pesado, arrastado, ritmando. Não era passo de bicho, não era de gente. Era uma coisa andando sem pressa. O coração de Benedito bateu forte. Ele ficou parado, segurando o batente da porta, tentando escutar melhor. O passo deu a volta na casa. Parou, recomeçou. Do lado de fora, um cheiro forte subiu no ar, cheio de pelo molhado, terra mexida e coisa velha. Alguma coisa arranhou a parede. Benedito sentiu o corpo gelar inteiro. Pensou em chamar o pai, mas a avó não saiu. Pensou em correr, mas as pernas não obedeceram. O arranhão parou. O passo se afastou. No outro dia, acharam pigada perto da casa. Não era de animal conhecido. Parecia pé de gente, mas com unha longa demais, funda demais, pesada demais. O pai de Benedito olhou, ficou calado, fez o sinal da cruz e mandou cobrir com terra. Isso não é coisa para olho curioso,
disse ele. As semanas passaram, as mortes de animal continuaram. Sempre em noite de lua cheia, sempre perto de água, sem barulho. Até que um homem apareceu ferido. Chamava Zé Pequeno, morava mais afastado. Chegou de manhã cedo, pálido, com o braço rasgado como se tivesse sido mordido. Disse que tinha sido atacado por um bicho grande de pé que correu em 2 pernas e sumiu no mato. Ninguém riu, ninguém duvidou. A partir daí, o povo começou a se trancar cedo. Porta fechada antes da lua subir, reza reforçada, criança dormindo cedo. Benedito começou a notar outra coisa. Toda lua cheia, um homem da região sumia. Era Manuel Caetano, homem teto, trabalhador, meio fechado. Morava sozinho depois que a mulher morreu no parto. Toda lua cheia, ele dizia que ia visitar parente longe. Sempre voltava no outro dia, abatido, olhar fundo, arranhão no braço, roupa suja de barro. Benedito começou a ligar as coisas. Um dia, resolveu seguir Manuel. Não contou a ninguém. Pegou o facão, uma espingarda velha e foi atrás, mantendo distância. Manuel entrou no mato fechado, perto do fundo da Zumburana, lugar que ninguém gostava de passar. A lua subiu, o ar mudou, Benedito sentiu o medo apertar, mas continuou. Foi quando ouviu o grito. Não era grito de homem, não era de bicho, era mistura. Manuel caiu de joelho, começou a se contorcer, o corpo dele estalava como madeira verde quebrando. A coluna arcou, os braços cresceram, a roupa rasgou. O som era de osso mudando de lugar. Benedito queria correr, mas ficou. O que se levantou ali não era mais Manuel. Era alto, coberto de pelo escuro, focinho comprido, dente grande, olho amarelo brilhando na lua. O peito subia e descia forte, como se o ar queimasse por dentro. O bicho cheirou o ar, virou a cabeça na direção de Benedito. Os olhos se encontraram e Benedito soube que tinha sido visto. O bicho avançou, o chão tremeu. Benedito atirou. O tiro acertou, mas não derrubou. O lobisomem só rosnou como se tivesse levado picada de inseto. Veio mais rápido. Benedito correu como nunca correu na vida. Sentiu o bafo quente nas costas, o som da respiração atrás, os galhos quebrando. Pulou um barranco e caiu dentro do riacho seco. Se escondeu na lama, rezando tudo que sabia, prometendo tudo que podia. O bicho passou por cima, farejou, rosnou, depois foi embora. Benedito ficou ali até o dia clarear. Quando voltou para casa, estava diferente. Mais velho, mais calado. Manuel apareceu no outro dia, como sempre, arranhado, olhar vazio. Nunca mais Benedito falou com ele. Meses depois, Manuel foi achado morto, enforcado numa árvore, com o corpo todo ferido, como se tivesse brigado consigo mesmo. Depois disso, as mortes pararam, mas Benedito dizia que o lobisomem não acabou. Exclu morre fácil, dizia ele. Isso passa. Até hoje, em noite de lua cheia, no sítio Umburana Velha, tem gente que escuta passo pesado rodando as casas. E cachorro nenhum late, só chora. E Benedito, antes de morrer, sempre terminava dizendo: o pior não é o bicho, é saber que ele já foi gente. Isso quem contou foi seu Orlando Bezerra, homem já gasto pelo tempo, morador de um canto do sertão onde até hoje quase ninguém vai depois que o sol se deita. Ele dizia que essa história não era só dele, mas que ele foi o último a ficar vivo para contar. Os outros ou enlouqueceram ou morreram cedo demais. Ele começou dizendo que tudo aconteceu numa época em que o povo ainda marcava o tempo mais pela lua do que pelo calendário. Lua cheia não era só beleza no céu não, era aviso, aviso de coisa que anda. O lugar se chamava Baixa do Cipoal, um agrupado de poucas casas, todas longe uma da outra, cercado por mato fechado, pedra e grota funda. À noite, quando o vento passava, o cipó batia nos troncos e fazia um som que parecia respiração. Desde menino, Orlando ouvia falar que ali tinha um lobisomem diferente. Não era desses que atacam qualquer um, nem que aparecem toda lua cheia. Diziam que ele escolhia, que rondava primeiro, observava, cheirava o medo antes de atacar. Mas menino não liga, medo só vira coisa séria depois que a gente cresce. Orlando cresceu, casou novo e foi morar numa casa herdada do pai, perto de uma estrada antiga, pouco usada. Era um lugar ruim de silêncio. Às vezes no meio da noite dava para ouvir passo longe, mesmo sem ninguém passar por ali havia anos. As primeiras coisas estranhas começaram com os animais. Galinha aparecia morta, sem sangue, cachorro sumia.
Quando aparecia, vinha dias depois, magro demais, com o olhar perdido, como se tivesse visto coisa que não devia. Os cachorros da região começaram a uivar antes da lua cheia. Não era uivo comum, era chorado, arrastado, como pedido de socorro. Orlando achava tudo estranho, mas seguia a vida. Até que numa noite de lua quase cheia, ele voltou tarde da casa de um parente. A estrada estava clara demais. A lua parecia grande, baixa, pesada no céu. Foi quando ele viu alguém parado no meio do caminho. De longe, parecia um homem curvado. Orlando diminuiu o passo, pensou em dar a volta, mas o caminho não deixava. Quando chegou mais perto, percebeu que o homem estava nu da cintura para cima, todo coberto de pelo escuro, mas ainda com forma humana. A cabeça baixa, as costas se mexendo como se respirasse com dificuldade. "Oh!" Orlando chamou com a voz falhando. O homem levantou a cabeça. O rosto era quase humano, mas não completamente. O focinho começava a se formar. Os dentes eram grandes demais, os olhos amarelos refletiam a lua como se fosse de vidro. Aquele deu um passo para frente. Orlando correu. Correu como nunca correu. Sentiu o chão tremer atrás de si, o som da respiração pesada, quente, muito perto. O cheiro veio forte. Pelo molhado, sangue seco, terra velha. Ele caiu perto de casa, entrou rolando, bateu a porta e trancou tudo que dava para trancar. Ficou a noite inteira acordado, escutando o bicho rodear a casa, arranhar a parede, farejar a porta. Quando o dia clareou, o silêncio voltou. No outro dia, Orlando foi procurar ajuda, contou o que viu. O povo ouviu calado, ninguém riu, ninguém duvidou. Um velho disse só uma coisa: ele marcou você. Depois disso, a vida de Orlando mudou. Toda lua cheia ele sentia o corpo estranho. Não dor, vontade, uma inquietação ruim. O cheiro do mato ficava mais forte. O ouvido parecia ouvir coisa longe demais. Ele começou a sonhar com corrida, com dentes, com sangue. Começou a acordar arranhado, com barro no pé, sem lembrar de ter saído de casa. Os ataques da região aumentaram. Um bezerro apareceu rasgado. Um homem foi encontrado morto na estrada, o corpo quase irreconhecível. As pessoas começaram a se trancar cedo. Reza virou coisa constante. Orlando começou a desconfiar de si mesmo. Começou a se amarrar em noite de lua cheia. A esposa chorava, pedia explicação. Ele não sabia o que dizer. Numa noite, a corda apareceu rompida. Orlando acordou no mato, nu, com a boca cheia de gosto de ferro. O corpo doía como se tivesse brigado a noite inteira. Na manhã seguinte, acharam um homem morto perto do riacho. Orlando entendeu. O lobisomem não tinha marcado ele para matar, tinha marcado para passar. O desespero tomou conta. Ele tentou se matar, a arma falhou, tentou se afogar, desmaiou e acordou na margem. O velho da região confirmou: quando escolhe, não tem volta, só passa adiante ou acaba com tudo. Na lua cheia seguinte, Orlando sentiu o corpo inteiro. Os ossos doeram, a pele queimou, o mundo ficou vermelho. A consciência foi indo embora, mas não totalmente. Ele ainda sabia quem era, sabia o que fazia. E isso era pior. Ele fugiu para o mato, se afastou das casas, correu até o corpo não aguentar mais, se jogou num barranco, bateu, rolou, tentando se quebrar inteiro. Quando acordou, era manhã, estava vivo. Meses depois, Orlando foi embora da Baixa do Cipoal. Sumiu. Ninguém sabe para onde foi, mas dizem que o lobisomem continuou aparecendo ali, diferente, mais cuidadoso, como quem evita matar quem não precisa. E seu Orlando sempre terminou o caos dizendo, com a voz baixa, quase pedindo desculpa: